Joel, primeiro, assim, na verdade, para quem já te conhece, né, quem não te conhece, você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e principalmente essa militância, né, dentro do cinema negro. Queria que você se apresentasse aí e já derrocasse aí, porque a gente tem pouco tempo, você tem seus compromissos, falasse um pouco dessa sua militância no cinema preto no Brasil. O Guimarães Rosa costumava dizer que sapo não pula por boniteza, sapo pula por precisão, não é isso? E assim é a minha militância. Minha militância não é por boniteza, é por precisão. Eu sou de uma geração anterior, do ponto de vista de quem surgiu nesse cenário do cinema negro. Eu diria que eu sou da segunda geração. A primeira geração foi a dos Ozzy Bubu, Pitanga, dessa turma, né? Que surgiram nos anos 70, né? Eu sou de uma geração que surgiu no início dos anos 90. Embora meu primeiro trabalho, assim, com alguma relevância, tenha sido em 88, mas eu comecei a me tornar conhecido dentro da comunidade negra inicialmente, nos anos 90, e depois do grande público, a partir de 2000, com o meu primeiro documentário chamado A Negação do Brasil. Então, eu sou pesquisador, eu sou cineasta, eu sou professor, tenho 2 livros publicados. Enfim, como professor, fui professor de mestrado do AMB Morumbi em São Paulo, fui professor da Universidade do Texas, onde eu fiz o meu pós-doutorado em cinema, fui professor em vários outros lugares depois, mas efetivamente, depois da minha experiência do Texas, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidido a fazer filmes, porque meu desejo desde criança era de ser cineasta. E na minha volta eu falei, não, se eu ficar entre a universidade e a atividade de fazer, enfim, de realizar, produzir filmes, eu vou produzir muito pouco. E eu acabei me concentrando na roteiro, produção e direção da maior parte dos meus filmes. Talvez tenha dado certo. Eu acho que eu fiz pouco, assim, mas diante dos cineastas negros e diante de uma média de cineastas brasileiros, eu acho que eu fiz muita coisa. Eu estou agora no meu 7º longa-metragem, já fiz 28 curtas e médias, enfim, então já fiz bastante coisa até hoje. Então, ser militante ou ser um intelectual, no sentido de ficar escrevendo artigos, de ficar produzindo textos, etc., etc., para mim é muito mais um mecanismo de defesa do que de interesse. Né? Assim, eu nunca me planejei, nunca sonhei no passado, eu quando chegar a uma certa idade eu quero ter tantos livros publicados. Enfim, isso veio da minha luta, né, pela afirmação não pela afirmação de um cinema negro. A minha preocupação inicial foi de desconstruir, né, uma mentalidade colonizada que nós temos, que enaltece o branqueamento, enaltece uma estética ariana, né? O Brasil é um país que, assumidamente, entre negros e negros mestiços, como nós, você tem aí mais de 54% da população. Nós somos a maioria absoluta da população. Mas se você olhar a estética nas ruas das pessoas, mesmo das pessoas negras, das pessoas mestiças, o número de mulheres com cabelo pintado de louro no Brasil é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu não estou culpando elas por isso, eu estou só querendo chamar como que a pressão de uma estética ariana, de uma estética do branqueamento, que não é só o Brasil que sofre, a América Latina toda sofre. A Coreia sofre isso, a Coreia do Sul sofre isso. O Japão sofre isso. Bem, mas eu acho que no nosso caso é pior, porque nós internalizamos a ideia de que ser bonito é ser branco ariano. Se você parar aí qualquer pessoa na rua, sabe, qualquer cidadão comum, e fizer a seguinte pergunta para ela:
Me descreva aqui uma pessoa bonita. Não quero que você fale quem você acha bonita, não. Me descreva uma pessoa que, se tiver essas características raciais, ninguém vai ter dúvida de que ela é bonita. Seguramente essa pessoa vai falar cabelo louro, liso, olho azul, nariz afilado, etc, etc. Se você fizer a pergunta pelo inverso, descreva uma pessoa feia, né? Seguramente ele vai dizer cabelo ruim, nariz de batata, lábios grossos, vai descrever uma pessoa negra, né? Então, nós internalizamos, é um problema de sociedades colonizadas, que permanece colonizada até hoje. E assim como eu leio o Brasil é uma sociedade que se permanece mentalmente colonizada, né? Mas não é só o Brasil, isso acontece com o México, isso acontece com a Venezuela, isso acontece com a Colômbia, isso acontece com o Peru, isso acontece com a Argentina, né? Aquelas sociedades colonizadas que vivenciaram a escravidão, né? Ela tende a negar, né, a maior parte da população que normalmente não é branca. Eu vou dar um exemplo assim que me passou pela cabeça aqui agora. A televisão peruana, quando fez a primeira novela, quando eles estavam produzindo, fazendo casting, eles falaram: pô, mas nós não temos atores brancos. Como é que ele vai fazer uma novela se ele não tem ator branco? Eles importaram da Argentina os atores com cara de mocinha e galã para poder fazer novela, porque todo mundo tinha cara de índio no Peru, entendeu? A Colômbia é onde existe mais plásticas. Uma colombiana que você encontra hoje, você não sabe qual é a característica racial daquela colombiana, porque ela tem o nariz afilado, ela tem um cabelo assim, ela interferiu. As missas colombianas são falsas, porque não é a característica original dela, né? Ou seja, todas as sociedades colonizadas vivem isso. Angola vive esse problema, sabe? Angola, as meninas angolanas, elas vão para Portugal, vão para Lisboa para fazer operação plástica para ficar com cara de Beyoncé. Fica tudo assim, uns protótipos de Beyoncé. Quer dizer, tentando fugir das características mais negroides para parecer uma característica mais miscigenada, etc. Ou seja, a pressão do branqueamento, quer dizer, a hegemonia política, o imperialismo europeu e norte-americano, ele também é um imperialismo estético, isso que a gente internaliza inconscientemente. Desde criança nós sofremos essa pressão. Bem, em síntese, onde que eu quero chegar é que a minha militância veio muito mais como uma tentativa de desconstruir isso, né? De dizer, nós só vamos ser um país efetivamente democrático, nós só vamos ser um país poderoso, porque nós somos uma das nações mais incríveis do mundo, tanto do ponto de vista dos nossos recursos naturais, quanto do ponto de vista da nossa produção cultural, quanto do ponto de vista de uma parte do brasileiro de ser, sabe? Eu acho que 70% do brasileiro tende a ser simpático, acolhedor, etc, etc. O ódio racial, eu acho que contamina 20% ou no máximo 30% dos brasileiros. Então, nós temos um enorme potencial de ser uma grande nação no mundo. Então, imagina, chegou a ser, no período Lula, nós fomos a quinta economia do mundo. Fomos a quinta economia do mundo, né? Hoje nós somos uma vergonha no mundo. Todo mundo, eu estou aqui em Cabo Verde, quando eu falo que eu sou brasileiro, todo mundo deve ver com um sentimento de pena, sabe assim, pelo que a gente está vivendo. Bem, então a minha militância foi muito mais uma militância, por um lado, de desconstruir essa mentalidade colonial, que faz mal a todos, ele não faz mal só aos negros, sabe? Uma criança negra que é criada naquele contexto, que chega na escola e lê o Monteiro Lobato desde a tenra infância, vendo lá, sabe, os negros sendo tratados como macacos, como subalternos. O Monteiro Lobato faz mal tanto aquela criança negra, como faz mal aquela criança branca que está lendo a mesma história, porque cria na criança branca um sentimento de superioridade racial. E o sentimento de superioridade racial é uma doença, né? E ela é uma doença não é só porque essas pessoas vão ser racistas contra os negros. Ela é uma doença porque essas pessoas vão criar fora da característica fundamental do ser humano no mundo globalizado que é hoje. Então,
o mundo hoje precisa de profissionais, precisa de pessoas que entendam o mundo como diverso, sabe? Não como superior. Então, para o Brasil negociar com a China, para o Brasil negociar com a Coreia, para o Brasil negociar com a Índia, para o Brasil negociar, sabe, com a África, com a América Latina, o brasileiro tem que chegar lá. O brasileiro que está na universidade, está sendo formado, tem que chegar lá e tratar o outro como igual. E não, sabe, com a mentalidade colonizada de que os brancos são superiores. Ele não vai fazer negócio. Sabe? Ele não vai ampliar a economia do país. Entendeu? Então, essa coisa está conectada. A atitude racista é uma atitude de fechamento. Olha a economia do Brasil hoje. Qualquer hora dessa, a China, que é muito esperta, qualquer hora dessa, a China, se quisesse, se abandonasse a economia, nós comerciamos com a China 3 vezes mais do que nós comerciamos com os Estados Unidos. Entendeu? Essas atitudes, a gente tinha um volume de negócio de 60 bilhões por ano com a Argentina, está fechando as portas de negociação com a Argentina. Então, o Brasil está empobrecendo, as pessoas não estão percebendo isso, que é decorrente de uma mentalidade assim, olha, estreita, né? Assim, é que nem essas viseiras que você coloca em burro, né? Então, uma mentalidade ideológica em que faz com que, sabe, o conviver com a diversidade humana, conviver com outro diferente, deixou de ser uma qualidade e passou a ser um defeito. O outro diferente tem que ser destruído, tem que ser humilhado, tem que ser combatido. É essa loucura que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, toda a minha militância, toda a minha obra, ela vai no sentido contrário. Acho que você falou tudo e um pouco mais e o necessário. E Joel, pegando esse gancho, como é que você vê esse atual momento, esse levante que aconteceu nos Estados Unidos a partir da morte do George Floyd, né? E aí criou-se essa comoção mundial e automaticamente no Brasil. Só que aí eu queria que você comentasse isso, pensando assim, positiva e negativamente, no sentido que, no Brasil, vários George Floyds morrem diariamente. E aí criou-se uma comoção gigante a partir desse caso dos Estados Unidos. Parece que a gente continua seguindo o exemplo, né, dessa supremacia de lá, até nessa questão de levante. Então, eu queria que você falasse um pouco... Eu acho que não, depois eu explico. Então, eu queria que você falasse um pouco. Você acha a importância desse levante agora no nosso país e como é que você pensa isso, positiva e negativamente? Bem, vamos começar pelos Estados Unidos. Óbvio que o levante ele aconteceu por questões locais, né? O norte-americano está preocupado consigo mesmo. Inclusive, infelizmente, o negro norte-americano está preocupado consigo mesmo, né? Eu acho que o negro norte-americano, da minha experiência, é aquele até mesmo que tem menos solidariedade, sabe, internacional com outros negros. O negro africano tem muito mais solidariedade, o negro diaspórico de outro lugar tem muito mais solidariedade. É uma crítica que eu faço, uma impressão que eu faço, que eu tenho, né? Spike Lee está estreando um filme hoje e a crítica que eu li no jornal, ainda não vi o filme dele, a crítica que eu li no jornal é que ele quase que está reconstruindo a história da derrota norte-americana no Vietnã. Ele está mostrando o heroísmo dos soldados africanos no Vietnã, mas ao mesmo tempo está esquecendo que os Estados Unidos foi uma nação imperialista, invasora do Vietnã, sabe? Ele não pode celebrar, né, dessa forma, né? Bem, então isso mostra essa dificuldade de um cara que é um crítico agudo do racismo nos Estados Unidos. Quando vai lidar com a questão colonial, ele tropeça. Enfim, parece que esse é um problema do filme. Eu não vi o filme, eu li a crítica hoje do Denilson Lopes na Folha de São Paulo, e a crítica vai por aí, que me parece uma crítica muito pertinente a partir das minhas relações com uma parcela da militância negra norte-americana que eu acho que é muito desatenta e com essa questão do colonialismo. Bem, mas então, portanto, esse levante agora vem de uma questão local, vem de uma persistente atitude racista da polícia norte-americana, sabe?
criminalizando os negros. As prisões norte-americanas têm muito mais negros do que branco. Qualquer falhazinha cometida por um jovem negro leva ele direto para as prisões. Se for cometido por um jovem branco, ele vai ser socorrido, vai ser como acontece no Brasil, sabe? Então, um jovem na favela que se envolve com a venda de maconha, ele vira um grande narcotraficante, né? Se ele for um jovem do Leblon ou de Copacabana que vende, um jovem branco que vende maconha ou cocaína, ele é apenas um jovem desorientado. Enfim, os tratamentos não são iguais, né? Isso acontece também nos Estados Unidos, né? E tem provocado não só a morte de muitos norte-americanos, como tem como enchido as prisões norte-americanas. Os negros nos Estados Unidos são cerca de 13% da população. Mas se você for nas prisões, os negros são 40% da população presidiária, né, ou mais. Bem, portanto, essa luta contra isso vem de lá de trás, vem desde o movimento de direitos civis, lá nos anos 50, com a Rosa Parks, no momento que ela se nega a sair daquele lugar no ônibus segregado, né? E o negro norte-americano está por aqui com isso, né? Essa rebelião agora ela tem uma característica muito interessante, que é a adesão da juventude branca, a adesão dos brancos a isso. Porque a luta negra no Brasil e nos Estados Unidos tem uma característica igual. O negro sempre lutou para conquistar a consciência do branco, para impedir que o branco continue racista, para fazer com que uma parcela dos brancos que são mais sensíveis, enfim, que percebe, tem capacidade de empatia com a dor, né, provocada pelo seu grupo étnico, né, abarque, abrace a bandeira contra o racismo. Então, a grande novidade agora é porque você tem uma enorme adesão dos brancos nessas rebeliões. E no mundo inteiro essa adesão também se espalhou e se espelhou com outros lugares do mundo, porque você não tem o racismo só nos Estados Unidos nem no Brasil. O racismo na Europa, ele se como é que chama? Ele se fantasia, não me vem a palavra perfeita agora, mas em cima do imigrante, né? Então, o europeu não é contra o negro nem contra o árabe, ele é contra o imigrante, ele não quer o imigrante do sul, entendeu? Enfim, então essa adesão, eu acho que é uma adesão porque você tem hoje no mundo um segmento mundial, né, consciente de que os problemas são parecidos e que a gente tem que bater duro com a questão do racismo. Olha o racismo no futebol europeu, olha as coisas horríveis que acontecem no futebol europeu. Futebol europeu, o futebol francês, por exemplo, as grandes estrelas do futebol francês são estrelas negras, inclusive nascidas na França, ou nascidos nas ex-colônias, ou nascidos nos departamentos do ultramar, enfim. Mas nos estádios, cada grito um macaco, etc, etc. Bem, então, eu acho que o que está acontecendo eu vejo essas rebeliões, elas se estendendo, tanto porque os problemas são parecidos, como no nosso caso, como também por uma empatia de segmentos da população de outros lugares para dizer nós temos que dar um salto civilizacional, nós temos que, de fato, enfrentar o racismo de frente. Não dá mais para tolerar o racismo e não dá mais para tolerar as consequências do racismo. Como aquilo que a gente viu, aquele policial lá com o joelho por 8 minutos e tanto, que todos nós vimos aquilo. O que é isso? O cara lá impávido, sabe? O Floyd lá gritando, sabe? Ele impávido, os outros parceiros dele impediram que as pessoas se aproximassem para poder salvar o Floyd. Não teve jeito, quer dizer, então isso de fato, uma coisa intolerável que não pode mais continuar. Eu espero que a gente do Brasil acabe conquistando a consciência da classe média para dizer
É intolerável que os jovens negros na favela continuem sendo assassinados do jeito que estão pela polícia ou pelo narcotráfico, né? Sim, sim. Eu acho que é mais do que importante, né? Eu perguntei isso positivo ou negativamente, pensando nessas questões, né, que muitas vezes viram modismo, né? É importante, mas né, nessa questão de subir várias hashtags, tudo, aí eu penso assim, será que quando toda essa pandemia passar e a gente puder estar presencialmente mesmo, mais firme, né? Todas essas hashtags vão continuar aliadas, sabe? Os artistas que estão emprestando os seus Facebooks que têm milhares de seguidores para pessoas de representatividade negra no Brasil, será que isso vai continuar? Será que esses mesmos artistas brancos vão colar junto e fazer um manifesto para falar por que esses artistas não estão nos mesmos locais que a gente e tal? Não sei, é por isso que eu fiz a pergunta de positivo ou negativamente, né? Mas você respondeu brilhantemente. E aí, Olha, veja só uma coisa, antes de você fazer a pergunta. Eu não sou biólogo, eu não entendo de biologia, eu vou falar um pouco de bobagem aqui. Não tem nenhum lugar de fala e nenhuma autoridade para usar a biologia como metáfora. Mas eu percebo que nós somos um animal que nem são as formigas, sabe? Que nem são os pássaros, né? Nós somos um animal extremamente gregário. Aqui ao lado da minha casa, aqui em Cabo Verde, tem uma árvore que, quando chega no final do dia, todo o espaço da região vem dormir juntos ali naquela árvore. Nós somos iguais, né? Aqui na cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, é uma cidade, em uma ilha que tem, sei lá o quê, 35 mil habitantes, 25 estão nessa cidade, que a gente prefere morar junto, a gente está junto. E nós, como animais gregários, extremamente gregários, eu acho que nós, seres humanos, somos animais como esses que eu citei, extremamente gregários, também a gente é muito influenciado sabe, pelo bem e pelo mal, né? Então, acho que hoje você tem uma parcela muito influenciada pela extrema-direita, pelo nazismo, pelo fascismo, sabe? Você liberou uma caixa de horrores que as pessoas não têm vergonha de dizer vai a merda, negro, sabe? Eu quero que você morra. Ou pegar um taco de beisebol e ir para uma manifestação com a vontade de exterminar um opositor. Então, você tem esses que são influenciados enfim, pelo lado negativo, como você tem aqueles que são influenciados pelo lado positivo. Então, a gente sempre teve essas ondas mundiais. 68 foi uma onda mundial, aconteceu em tudo quanto era lugar do planeta, aconteceu não só em Paris, sabe? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na China, aconteceu no Brasil. Então, nós somos um animal extremamente gregário, sabe? Assim, mesmo em 68, não tinha esse potencial de comunicação que nós temos hoje através das mídias sociais, né? Mas as coisas espalhavam muito rapidamente, ideias, sabe, comportamentos espalhavam muito rapidamente. Então, uma parcela da humanidade se espelha muito no positivo, naquelas figuras, sendo um pouco junguiano, que eu fiz psicologia na graduação, eu acho que nessas figuras arquetípicas bonitas, Jesus é uma figura arquetípica bonita que até hoje influencia um segmento da humanidade, embora tenha muita gente que fala em nome de Jesus e fala para defender a arma na mão, para poder, enfim, tem os loucos, né, mas, enfim, Gandhi é uma figura arquetípica, Martin Luther King foi uma figura arquetípica, Zumbi foi uma figura arquetípica de guerreiro, Malcolm X foi uma figura arquetípica de guerreiro. Então, essas figuras arquetípicas, esses exemplos, eles espalham muito rapidamente. É muito curioso, é muito impressionante. Mas, se você olhar, sempre na história da humanidade, você teve... E à medida que que as comunicações foram aumentando, né, você teve digamos, esse contágio ou positivo ou negativo. Sabe? Os nazistas influenciaram os integralistas brasileiros nos anos 30, sabe? Então, do mesmo jeito que os outros segmentos também influenciaram. Então, a gente é muito influenciado. Nós somos animais, não gostamos de nos ver como animais, mas nós somos profundamente influenciados. É uma realidade, é uma característica, né? Desculpa interromper sua pergunta.
Imagina, pode interromper à vontade aqui. E aí eu Obrigado. peguei um gancho de uma cena do filme Filhas do Vento, onde o Milton Gonçalves, né, ele dá uma bronca na personagem da Thaís Araújo, falando assim, né, tá pensando na novela, né? Você acha que preto aqui nesse país consegue ser artista? Pegando esse gancho dessa fala que eu acho importantíssima, para você, Joel, o que é ser artista negro nesse país? Pegando essa fala do Milton Gonçalves, que eu acho tão pontual, né, no filme ali. Olha, foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Como eu disse, eu não posso me queixar quando eu falo que eu estou terminando o meu 7º filme agora. Né? Eu também estou com 65 anos de idade, né? Então, tantos, como é que fala, esse número de filmes diluído aí, pensando que eu comecei com 26, 27 anos de idade, não é tanto comparado com outros. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter produzido mais. Mas efetivamente foi uma barra. Eu tive que ter estratégias para isso. Eu produzi mais porque nos meus primeiros curtas e que chamaram a atenção, eu percebi que nos Estados Unidos eu poderia conseguir recursos nas fundações norte-americanas. Eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa para estudar o cinema negro nos Estados Unidos em 94. A partir daí eu abri portas na Ford Foundation, abri portas na Kellogg Foundation, abri portas em outras fundações. E os meus primeiros filmes não foram feitos com dinheiro brasileiro, não tinha apoio aqui. As pessoas, naquele período, a elite brasileira, a maior parte da intelectualidade brasileira, a esquerda brasileira, achava que a gente não tinha o problema do racial, que a gente era um exemplo de democracia racial. Então, as pessoas não aceitavam. Então, eu sou muitas vezes referenciado como pai do cinema negro porque eu insisti nisso, eu compreendia que isso era uma coisa muito importante e acabei fazendo as primeiras coisas de mais, digamos assim, de mais impacto a nível nacional. Olha, foi difícil, eu tive estratégia, sabe? Então, eu não sou do tipo de pessoa de ficar queixando, reclamando, etc, etc. Eu tenho um problema, eu vou à frente, eu brigo por aquele, né? Eu brigo, não, mas eu não somente não brigo, eu seduzo, sabe? Eu busco o diálogo, o convencimento, e vou sempre vou buscando brecha para poder abrir. Eu achei graça também é um pouco das minhas características pessoais, que são herdadas, eu acho que familiarmente são herdadas, né? Eu acabei fazendo o que eu pude fazer, estou muito orgulhoso de ter feito o que eu fiz até agora, muito desejoso de continuar produzindo por mais 20 anos, de fazer o dobro do que eu fiz até agora. Enfim, eu sou contemporâneo do meu tempo, eu não estou falando do passado, fiz no passado, eu estou pensando no futuro, eu sou absolutamente contemporâneo, adoro ser contemporâneo do meu tempo, adoro trabalhar com a juventude, adoro ter assistentes jovens, adoro tentar entender o mundo a partir da perspectiva dele, sabe, de trocar, sabe, de não ter nenhuma... Eu tenho orgulho do que eu fiz, mas não tenho nenhuma arrogância pelo que eu fiz. Então, assim, eu estou consciente que as dificuldades que eu tive permanecem, né? Embora eu acho que essa geração ela tem um pouquinho mais de possibilidades do que eu tive naquele período, né? Um pouquinho mais, porque hoje ninguém mais quer dizer, ninguém não, tem um terço da população que quer insistir na ideia de que nós não temos um problema racial, sabe? Que quer insistir na sua visão colonizada de que negro é feio mesmo, que bonito é ser loiro e do olho azul, sabe? Eu acho que aqui mais uma vez eu vou voltar para a biologia, peço desculpa aos biólogos mais uma vez. Acho que sempre teve uma parcela da humanidade que viveu no atraso, né? O que nós estamos vivendo agora é que aqueles que viveram no atraso, na estupidez, tomaram o poder. É o pesadelo que nós estamos vivendo, né? Então, às vezes eu tenho a sensação de que o Brasil é um pesadelo, que ele está vivendo um pesadelo. Eu espero que alguém, quem está vivendo esse pesadelo, acorde para a gente sair disso. Exato. Eu peguei uma fala sua, que você deu uma entrevista para a revista Trip, que me impactou bastante,
quando você sobre o Fela Kuti, né, meu amigo Fela, que você fala, Fela foi um combatente contra a colonização, contra o racismo, contra a desigualdade social da Nigéria, contra a corrupção das elites africanas, e acaba enlouquecendo exatamente por conta desta postura combativa. E aí eu pergunto, você acha que esse é o final de todo militante que tende a combater de frente? Espero que não, espero que eu morra saudável, bonito e saudável. Mas, efetivamente, muitos foram derrotados. Muitas pessoas geniais foram derrotadas. Não foi só o Fela, não. Eu acho que o Grande Otelo foi derrotado. E vamos aqui fazer um pequeno apanhado. A nova geração nem sabe bem quem foi Grande Otelo. Mas o Grande Otelo era um negro baixinho, assim, 1,56 m, 58, 60 no máximo, né? Absolutamente genial, um ator genial, né? Ele estreou nos palcos aos 8 anos de idade, como menino prodígio, nasceu em Uberlândia, né? Filho de uma mãe empregada doméstica, alcoólatra. O Grande Otelo estoura, né? O Grande Otelo foi, em uma época, um dos atores mais populares do Brasil, aqui em Cabo Verde. Os filmes do Grande Otelo e Oscarito eram os mais populares. Todo mundo lembra em Cabo Verde do Aviso aos Navegantes. Eu, quando montei um curso de cinema, minha aproximação a Cabo Verde começou em 2004, mas em 2010, por conta disso, eu montei um curso de pós-graduação em cinema aqui. E aí, quando eu montei esse curso de pós, o pessoal lá de Mindelo, né, da Ilha de São Vicente, falou assim, não, nós amamos o Aviso aos Navegantes, a gente adorava ver o Grande Otelo nos anos 50 e 60, e não tem como trazer, aí eu ajudei a trazer o filme. Olha, o filme, quando passou na capital do país, em Praia, organizado pelo Centro Cultural Brasileiro ligado à Embaixada, eles me falaram que a fila dobrou o quarteirão de gente. Os mais velhos, com saudade daquele filme, levou os mais jovens para mostrar, entendeu? Então, você percebeu o impacto do Grande Otelo, né? Não só dentro do Brasil, mas fora. O Grande Otelo viveu o tempo inteiro reclamando das dificuldades de papéis, de onde que eles queriam colocá-los, no tipo de papel que eles queriam colocá-los. O Grande Otelo foi tão genial, o Grande Otelo nunca foi à universidade, mas o Grande Otelo, em 1956 ou 57, aqui me perdoe a falta de precisão, porque está vindo fluxo mental aqui e as coisas, né, eu não tive como preparar. Mas em 56 ou 57, o Grande Otelo escreveu um artigo para o jornal criticando a publicidade na televisão, que tinha nascido há um tempo antes, e na televisão e nos jornais, e dizendo que os negros só apareciam para vender sabão ou, no máximo, para vender arroz, né? Ele escrevia muito bem, né? Então, ele foi um negro genial. O Grande Otelo, no final da vida, se tornou um alcoólatra. Um alcoólatra. Por que se tornou um alcoólatra? Porque ele era gênio, porque ele percebia tudo, ele sentia tudo, ele tinha uma enorme sensibilidade. E sabia que ele, com aquelas suas características de negro, pequeno, baixinho, bem africano, sabe? Ele era considerado feio por todo mundo, era considerado como... Enfim, o cara que era... Quando o Orson Welles, que é considerado o gênio do cinema norte-americano, quando ele veio ao Brasil fazer o filme É Tudo Verdade dele, né? Que ele circulou pelo Rio de Janeiro, todo mundo ficava lá, Orson Welles, ele tinha ganhado o Oscar como Cidadão Kane, etc. Todo mundo babando o ovo do Orson Welles. O Grande Otelo foi o único que tratou o Orson Welles de igual para igual, e eles ficaram super amigos. E aí o Orson Welles passou uma semana, 10 dias na farra, tomando cachaça e visitando o morro, e indo no candomblé, e chegou nos Estados Unidos e falou: eu conheci um cara genial no Brasil, entendeu? Então, assim, esse cara morreu alcoólatra. Morreu alcoólatra. O Grande Otelo. Ou seja, tudo tem a ver com aquilo, com aquela poesia do Cruz de Souza, emparedados, né? Quer dizer, os negros no Brasil são até hoje emparedados. Emparedados porque
tem de se comportar para não ser exterminado pela polícia, porque são considerados inferiores intelectualmente, porque são considerados feios, né? Porque são considerados como uma ameaça, porque têm dificuldade quando tem um bom emprego, tem dificuldade de chegar no topo ou de ter o mesmo salário do outro. Nós continuamos emparedados até hoje, entendeu? Então, eu até perdi um pouco o fio da meada, estou falando muito aqui, desculpa, mas o fio da meada inicial. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de dilema nós continuamos tendo. Está melhorando, está melhorando. Assim, também não acho que as coisas para nós hoje é como era para o Grande Otelo. Tem uma parcela da população negra que não vive isso. Mas o jovem negro que está lá na favela, sabe, acaba vivendo a mesma situação que o Grande Otelo, né? Aquele jovem negro lá, sabe, é só ele cometer uma bobaginha que ele pode ser exterminado pela polícia. Exterminado. Não é ir para a cadeia, não. Não é enfrentar a prisão, não. Exterminado. Se ele roubar uma galinha, adeus. Adeus. Roubou uma galinha, pena de morte, com certeza. Com certeza, com certeza. Isso eu vivo diretamente, porque eu trabalho com arte de educação e audiovisual com essa garotada, assim, diretamente, os seus relatos, ou é eles que passam, é um amigo. A gente está indo para as horas finais aqui, que você tem o seu compromisso, né, Joel? Desculpa pelo problema que deu aí no Instagram, mas é coisa tecnológica. Eu vou, agora só pedindo para você dar as considerações finais, eu vou citar, você postou um vídeo da Grace Passou, que eu assisti, e me impactou assim, nossa, quando ela fala aquilo, né? O Brasil é um sonho, o Brasil é um sonho. Jesus! Quando é que essa pessoa que está sonhando vai acordar para sair desse pesadelo? Né? Pois é, cara. Aquilo, ó, me impactou muito. Eu já repliquei que eu falei, gente, as pessoas precisam ver isso, né? Acordar desse sonho ou desse pesadelo, eu não sei, né? Que é isso que a gente está vivendo. Joel, ó, gratidão demais pela sua presença. Obrigado por puxar esse espaço público para me expressar minhas ideias, conversar, é sempre um prazer. Tá? Com certeza. E esperamos, quando toda essa loucura de pandemia acabar, queremos ver o pai da Rita, né, que está para chegar aí. E espero que todo mundo possa ver sentado numa sala de cinema, todo mundo junto, poder, né, comemorar isso. Joel, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Se cuida aí. Todo mundo está nos assistindo, tá? Tá bom? Grande abraço. Obrigado, viu? Tchau. Eu continuo falando, se inscrevam lá no nosso canal, gente, para dar uma força para a gente, né? Siga a nossa página e também o nosso Instagram. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado, Joelzito Araújo. E assista os filmes do Joel, né?